Olá para todos. Nesse segundo vídeo nós vamos mostrar todas as funcionalidades do nosso Explorer de relatórios. O que você pode fazer por aqui, né? Na primeira guia de versos, as permissões que nós já mostramos no vídeo anterior, onde você pode dar as permissões para os relatórios. Vamos aqui carregar novamente o gerador. Ele vai na tela de permissões atualizar a lista de relatórios que nós criamos, e aqui você pode liberar a permissão dos relatórios para o grupo selecionado, ou liberar ou bloquear. Nesse local nós temos a opção local de impressão, onde você vai definir aonde o relatório será executado a partir da função executa módulos. Lá no nosso manual nós temos a explicação de como que você vai criar os locais de impressão através da função P cadastra módulos, e ele vai inserir os módulos lá no banco de dados e você vai poder definir aonde o relatório será executado. Então, o que a função cadastra módulos faz? Ela simplesmente vai vir aqui e inserir os registros aqui nessa tabela relatório módulos. Nós temos aqui alguns módulos já cadastrados e nós vamos então definir aonde que esse relatório vai ser executado a partir da nossa aplicação. Então eu seleciono aqui o local, por exemplo, clientes, seleciono o relatório e seleciono aqui o destino do relatório na hora que ele for ser impresso. Escolher no momento da impressão significa que o usuário, na hora de imprimir, vai poder selecionar se vai para o vídeo, para a impressora, para o arquivo, ou se você quiser que vá direto para o vídeo. Uma vez no vídeo ele pode imprimir também ou exportar, ou se vai para uma impressora, ou seja, ele não vai visualizar no vídeo, ou se ele vai selecionar a impressora no momento da impressão, ou para uma impressora fixa que esteja instalada no Windows, ou para a impressora padrão do Windows, ou seja, aqui é uma impressora fixa, você vai ter que já predeterminar qual que é o nome da impressora. Isso aqui, no caso, você vai ter que fazer lá no seu cliente, porque cada cliente vai ter uma impressora diferente, né? E a impressora padrão do Windows, a que tiver configurada no Windows como padrão, ele vai enviar. Vou deixar aqui no momento da impressão e vou salvar. Uma outra maneira de determinar o módulo do relatório é selecionando o relatório, e na parte inferior aqui eu tenho o local de impressão. É a mesma coisa de vir aqui em local de impressão. A diferença é que nessa opção, quando você clicar aqui no mais, ele já não vai deixar você selecionar o local, o nome do relatório, porque você já está com o relatório selecionado. Nessa outra tela, não importa em que pasta que você esteja, ele vai deixar você selecionar o relatório aqui na lista de relatórios. Então, por aqui você vai poder cadastrar vários relatórios e para cada relatório definir o local. E aqui na parte inferior da tela, você já define o módulo só para esse relatório. Templates SQL, isso aqui é bem interessante. Você vai poder criar templates de consulta SQL usada lá nos filtros do relatório. Imagine que você tenha vários relatórios, vamos tomar como base o nosso banco, né, que tem aqui uma tabela de cliente, e eu tenho vários relatórios que eu vou precisar fazer um filtro pelo código do cliente. E esse filtro, eu quero que o usuário possa fazer uma pesquisa na tabela de cliente para me retornar o código e então passar o código como filtro para o relatório. Então, o template significa o quê? Que você vai criar um mecanismo de busca e esse mecanismo de busca vai ser utilizado toda vez que você precisar criar um relatório e tiver que fazer um filtro por aquele campo. Por exemplo, eu vou criar aqui um template aqui com o código do cliente. O tipo dele eu vou deixar que é lookup ou pesquisa. O pesquisa ele vai abrir uma tela para fazer a busca, né, em qualquer coluna. E a lookup ele vai pesquisar só pelo primeiro campo. Aqui o título, que é o que vai aparecer lá na tela para o usuário fazer a busca. O retorno, no caso, é um número. E aqui embaixo eu vou definir a minha consulta para utilizar como template. Eu vou poder utilizar aqui o nosso gerador de consultas, selecionar a tabela. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do cliente e o código e vou dar OK. Então aqui ele já salvou aqui o nosso template, né? E eu vou salvar. Então toda vez que eu for criar um relatório, eu vou poder utilizar esse template.
Ou seja, na verdade não é criar o relatório e usar o template, é criar o relatório e criar um filtro por esse campo, eu utilizo esse template. Dessa forma, lá no relatório eu não tenho que definir todas essas opções na hora de fazer o filtro, definir o tipo, definir o título e definir a nossa expressão SQL. Então o template é usado para isso. Por exemplo, vamos lá no relatório de listagem, que a gente já fez no vídeo anterior. Então, se eu vier aqui e fazer um filtro pelo código do cliente, aqui quando eu salvar, aí eu vou definir o nosso parâmetro de pesquisa e eu posso definir aquele template que nós cadastramos lá. O template vai fazer o quê? Já vai preencher para mim o título, o campo de retorno e o nosso SQL. Isso facilita a padronização dos relatórios. Ah, eu posso fazer isso aqui tudo manualmente aqui nessa tela? Pode. Você pode criar um parâmetro e o template não precisa necessariamente estar cadastrado. Aí você vai definir o título, vai definir a expressão SQL, vai definir o campo de retorno e assim por diante. E vou vincular esse parâmetro com o meu filtro lá do relatório. Na frente, quando eu explicar que essa parte de configuração de pesquisa, eu tive que abrir para poder explicar essa questão do template. O formato de e-mail, você vai definir qual é o formato padrão e a mensagem padrão quando você for fazer o envio do e-mail. Para evitar de toda vez que ele for enviar o e-mail, ter que digitar uma mensagem lá na tela de envio de e-mail. Isso aqui é opcional, porque lá na hora do envio a pessoa pode digitar esse texto normalmente e escolher o arquivo que ele vai ser anexado no e-mail. Converter relatório, isso aqui é usado só para quem utiliza versões anteriores do Task Report e fez a migração para a versão 6 ou 7, aí ele faz a conversão dos relatórios anteriores. Para quem é cliente novo, você não vai utilizar essa opção, porque os seus relatórios já vão ser criados na versão nova. Estilo do grid é um recurso que foi criado agora na versão 7, que é para você poder configurar a cor que vai mostrar aqui na tela do Explorer. Nós temos aqui vários estilos. Aí você deixa aqui o que melhor lhe convier. Ele vai salvar essa configuração e quando você abrir novamente ele vai manter o mesmo estilo. Exportar relatório, isso aqui é bastante utilizado quando você desenvolve um relatório no seu ambiente de desenvolvimento e quer enviar esse relatório para o seu cliente. Então você clica no relatório, seleciona a opção exportar. Você tem aqui algumas opções, ao importar, substituir se existir, ao importar sempre criar um novo, ou seja, quando o cliente receber o seu arquivo de relatório, dependendo dessa configuração, ele vai ter um comportamento diferente lá. Se você quer que ele sempre substitua o relatório que já existe lá, caso você já tenha enviado e você está enviando só uma atualização, aí você coloca a opção 1. Se é o relatório novo que você quer criar, ou seja, mesmo se já existir um relatório com o mesmo nome, ele vai criar um nome diferente, aí você coloca o número 2. A opção web aqui é para exportar os relatórios para a web, que a gente vai ver mais na frente. Então você coloca aqui, por exemplo, o número 1, o nome do relatório, o nome do arquivo que ele vai criar o arquivo, você vai enviar esse arquivo para o seu cliente, ou conexão remota, por e-mail, o cliente vai receber esse arquivo, e ele vai executar a opção de importar e vai selecionar aquele relatório que você mandou para ele. E aí ele faz a importação do relatório. Uma vez importado, ele vai ter que só definir a permissão para a execução daquele relatório. A opção de pasta é para você criar as pastas e excluir. A opção de relatório é para você criar os relatórios, mover, imprimir ou visualizar. Se você clicar 2 vezes, ele já executa o relatório. Você pode aqui em visualizar também. Ou imprimir, ele vai direto para a impressora e aqui vai direto para o vídeo. A parte de consultas, essa parte aqui ela é opcional. Dependendo de como você fez a chamada na função abre gerador, tem um parâmetro lá que é o primeiro parâmetro que determina se você vai utilizar o Explorer antigo, da versão antiga. Se você, eu não quero esse Explorer novo, eu já estava acostumado com o Explorer antigo, ele é mantido por compatibilidade. Aí tem um parâmetro lá na função abre gerador que você diz se você quer abrir o Explorer sem a opção do gerador de consultas ou com o gerador de consultas. Isso porque existe uma função para você abrir
o Explorer abrindo direto o gerador de consultas, ou seja, você carrega diretamente o gerador de consultas sem carregar o Explorer. Se você quiser ter um menu na sua aplicação separado só para o gerador de consultas, você pode fazer com que o Explorer não seja carregado mostrando esse menu. Aí você pode separar isso aí, ou utilizar apenas o Explorer normal e exibindo o botão de gerador de consultas. O gerador de consultas eu vou criar um vídeo específico sobre ele, porque ele merece uma atenção bastante especial. Ele é muito bom para você criar relatórios do tipo listagem. Embora eu tenha criado esse relatório aqui de listagem, que era só para poder demonstrar o primeiro vídeo do Task, você pode preferencialmente utilizar o gerador de consultas, que é bem mais simples, né? Com o único SQL você permite que o usuário possa imprimir relatórios de listagem de diversas maneiras. Ele mesmo vai poder agrupar, subtotalizar, ocultar colunas, fazer filtros, sem ter que entrar na complexidade do desenho do relatório e fazer isso aí. Então, relatórios de listagem é bem melhor utilizar o gerador de consulta do que criar um relatório aqui na engine do próprio gerador. Porque aqui, quando você cria por aqui, o usuário, o relatório é engessado, ou seja, as colunas já são fixas, para você determinar novos filtros é mais complicado, mudar a ordem é mais complicado, e no gerador de consultas é muito mais simples. Lixeira, como o próprio nome diz, quando você exclui o relatório, ele vai para a lixeira, e aí você vai poder recuperar ou vai poder limpar a lixeira. Então, se eu vier aqui em relatório e excluir, ele vai para a lixeira. Se eu quiser restaurar o relatório, aí eu tenho que dizer para onde que ele vai voltar. Eu quero que ele volte para a pasta de listagem. Então, fecha a lixeira e ele está de volta lá na pasta de listagem. Na parte lateral, nós temos aqui uma opção bem interessante, que é a miniatura do relatório. Como é que funciona? Isso aqui, quem vai fazer é o seu usuário final. Você não precisa se preocupar com essa parte, porque é interessante que ele mesmo faça essa captura da miniatura, porque ele vai salvar a miniatura baseada no relatório com os dados dele, não com os dados de teste que você for fazer no seu ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu venho aqui e executo o relatório. Eu venho aqui e salvo a miniatura. Pronto, ele salvou um preview desse relatório para eu poder visualizar aqui do lado. Olha só. Eu tenho aqui algumas maneiras de visualizar essa miniatura. Está vendo esse expandido? Ou seja, o relatório, o usuário vai poder ver um preview do relatório, ou seja, de quando ele salvou aquela miniatura, sem ter que executar o relatório. Então é bem interessante essa opção de miniatura, mas é bom que o seu usuário final faça isso, e não você. E é isso, com esse vídeo nós encerramos a parte aqui da visualização dos recursos do Explorer de relatórios. Obrigado e até a próxima.